Fala pessoal, tudo bem com vocês? DSO News aí, vamos comentar uma notícia que saiu na mídia recentemente e que, do ponto de vista penal, é bastante interessante. É muito corriqueiro esse tipo de crime acontecer, infelizmente, né? E aí a gente tem um caso de importunação sexual praticado contra uma mulher dentro de um transporte público. Parece que isso nunca vai acabar, né? Na realidade, até esse próprio tipo penal foi criado com uma situação muito semelhante a essa. E eu queria até comentar para você entender um pouco do contexto histórico. Mas antes de a gente passar para o seu vídeo, nós queremos aqui trazer para você a oportunidade de você conhecer um pouco mais do nosso projeto. Você sabia que o DSO é um projeto que eu desenvolvo em que eu trago para você toda a preparação nas matérias de direito que você precisa para aprovação no seu concurso público? Então, se você quer aprender direito penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação penal especial, direitos humanos, até militares, é uma oportunidade que você tem de fazer parte da nossa assinatura. Muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vou deixar o link aqui para você conhecer um pouquinho mais do nosso projeto e falar com o pessoal do atendimento. Mas também já quero te pedir o seu like. Eu quero saber se você gosta desse tipo de conteúdo, se o tema para você é interessante, deixe o seu comentário, fala o que você acha desse tipo de situação. E agora eu vou começar o vídeo, então, portanto. Vou trazer aqui a notícia para te dar uma olhadinha no que a gente tem, então, aqui. Olha lá. Mulher finge dormir, grava importunação sexual dentro do ônibus e suspeito é preso. Aí tem um vídeo, né, que mostra, nossa, é uma coisa absurda mesmo, né? E ele acabou sendo preso em flagrante. Você vai me perguntar o seguinte, Juliano, mas e aí, como é que funciona esse tipo penal, né? Como é que fica essa situação? É muito importante a gente conhecer e entender bem o que faz a importunação sexual. Então, eu vou trazer aqui para você o tipo penal. Vamos lá dar uma olhadinha no que a gente tem aqui, deixar aqui já para você na bica, tá aqui, né? Olha lá, artigo 215-A do Código Penal trata de importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Então a gente já percebe aí que esse tipo penal é um crime subsidiário. O que é um crime subsidiário? É aquele em que, se eu tiver uma conduta, se eu conseguir enquadrar esse crime a conduta num crime mais grave, eu vou utilizar esse crime mais grave, ok? Tá, Juliano. O que a gente tem, então, na importunação sexual? Praticar um ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Uai, Juliano, como é isso? Não é estupro? Não, cuidado, tá? Porque o estupro é praticar ato libidinoso ou conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Uma coisa é violência e grave ameaça, outra coisa é sem a anuência da vítima. E é o caso que nós temos ali. Pelo que deu para entender no vídeo, ela fingiu que estava dormindo e ele se masturbou, ato libidinoso, e ela, evidentemente, não autorizou, não anuiu com isso. Mas ele, em nenhum momento, empregou de violência ou grave ameaça contra ela para caracterizar o crime de estupro. Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção e não sei se você percebeu. Dá uma olhadinha aqui no que a gente tem no artigo 215-A. Esse tipo penal foi incluído pela Lei 13.718 de 2018. Você vai falar assim, como assim, Juliano? Quer dizer que antes de 2018 esse tipo de conduta não era considerado crime porque esse tipo penal é recente. Não é bem isso. Na realidade, antes dessa alteração legislativa, condutas como essa seriam enquadradas como uma contravenção penal. Você está de sacanagem? Sério, era uma contravenção penal. Mas por que isso, Juliano? Porque o que acontecia é que havia a figura do estupro, violência ou grave ameaça, e essa contravenção penal. Então havia um mundo, né, de distância de extremos, porque contravenção penal é uma pena muito menos, muito pouco grave, né, bem branda, e nós teríamos já a figura do estupro. Será que nesse caso ele deveria ser enquadrado como estupro? Fica impossível também, não é? Porque não se teria a adequação ao tipo penal. Tá, Juliano, então me explica isso um pouco melhor e eu vou contextualizar você. Você talvez deve se lembrar de um caso que aconteceu alguns anos atrás, né, nesse período aí, de um sujeito que ele fez a mesma coisa, se masturbou dentro do ônibus e ele acabou ejaculando no pescoço da vítima. Olha que absurdo. E ele foi preso. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi preso, levado à delegacia e ele foi solto. Cara, isso daí caiu como uma bomba na mídia, porque o pessoal saiu massacrando o delegado, falou, isso é um absurdo, o cara faz uma coisa dessa e ele sai pela frente, pela delegacia, pela porta da frente, mas na realidade estava certo, o delegado agiu bem. Por quê? Porque aquela conduta naquele momento não era crime, era uma contravenção, e não se tem como deixar ele preso, né, numa situação como essa, concorda comigo? Uma contravenção, não se prende flagrante, ele assinou lá o termo circunstanciado e se comprometeu a comparecer à justiça. E ali deu um clique, né, para a sociedade. Falou, pera lá, isso aqui não é possível. O camarada não pode sair fazendo um tipo de aberração como essa, né?
E aí a gente percebe uma coisa que é bastante interessante. Por quê? Porque houve uma reação, né? E o legislativo brasileiro é muito assim, comoção social traz uma reação do legislativo e se criou esse tipo penal. Então trouxe um meio termo, né? Não tão grave quanto o crime de estupro, mas também é um crime grave. Então, um detalhe interessante. Eu falei para vocês logo agora que o camarada conseguiu sair, né, da delegacia pagando fiança. Por quê? Porque era uma contravenção penal. E olha que interessante o que o legislador fez aqui. Ele foi inteligente nesse ponto, né? Ele colocou a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Você acha que essa pena máxima de 5 anos foi à toa? Claro que não foi à toa. Sabe por que são 5 anos? Porque 5 anos o delegado de polícia ele não pode arbitrar fiança. Porque o delegado pode arbitrar fiança para crimes que hoje a pena máxima chegam até 4 anos. O vídeo anterior eu dei uma pisada de bola, eu falei 8 anos, não, mas eu já até corrigi lá, são 4 anos, ok? Então isso aí já garante que ele não vai ser solto. Né? Você vê como são as coisas, né? O Brasil se explica muito pelo direito penal. Gostou? Entendeu tudo que eu falei aqui? Te ajudou a compreender este penal tão importante para concurso público? Massa, né? Se você gostou, reforce que deixe seu joinha, se inscreva no canal, já ativa o sininho que de vez em quando eu faço umas aulinhas aí para você poder assistir. Hoje, inclusive, eu fiz uma para a Polícia Rodoviária Federal. Fiz na hora, a galera que assistiu, já fechei, já não está mais disponível, tá? Para os meus alunos da SO, evidentemente para a galera que está no combo da PRF e também deixei no clube de membros, que é essa assinatura de R$14,90 que tem aqui no YouTube, que você vai poder assistir alguns vídeos exclusivos, ok? Então é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!